tema da mensagem que nós estamos ministrando aqui já há alguns domingos, ele está voltado para essas frases. 5 chamados à transformação espiritual. 5 lições de sabedoria. 5 virtudes do cristão autêntico. 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo de número 21. Como essa ministração está voltada para 5 lições significativas, eu quero dizer que até aqui nós falamos sobre 4 lições. E a primeira lição que a gente falou foi a respeito da insatisfação. Do versículo 11 até o versículo 13, Paulo vai fazer uso da insatisfação no sentido de torná-la positiva. Paulo estava bastante satisfeito com Deus, mas fazendo uma avaliação da sua vida, por mais que ele tinha conquistado tanto, ele sabia que Deus poderia proporcionar a ele muito mais, e Paulo então declarou que ele queria mais. Eu quero mais. Quem quer mais aqui? E aí ele usou uma insatisfação no sentido de que ele declarou que ainda não havia alcançado o patamar máximo da vida, mas que ele haveria de se levantar para buscar. Depois, em segundo lugar, a segunda lição de sabedoria está voltada para a palavra devoção. Paulo, ele vai dizer no versículo 14 de Filipenses 3, ele vai dizer na parte B do versículo, esta frase: uma coisa eu faço. Paulo era um homem que fazia. Você deve ser uma pessoa que faz. Você deve ter a tua vida voltada para fazer muitas coisas para a glória do nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Paulo se concentrou em adorar Jesus, em engrandecer Jesus, em exaltar o nome de Jesus. Paulo, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus e a serviço da obra de Jesus, porque ele colocou a devoção como algo importantíssimo para a sua vida. Mas em terceiro lugar, nós falamos a respeito de que Paulo, ele compartilha nesse texto algo muito importante. E essa terceira lição significativa e importante está voltada para a palavra direção. E aí, lá em Filipenses 3, versículo 13, a parte C do versículo, Paulo vai dizer que ele tem uma direção. E qual é a sua direção? Esquecer das coisas que para trás ficam. Amém? E aí nós falamos que nós não devemos ficar apenas pensando no passado. Nós temos que deixar o passado levar o passado. Nós temos que deixar Deus cuidar e curar as suas feridas do passado, porque o passado não será determinante sobre a sua vida, porque ainda que no passado
você cometeu alguns erros, a Bíblia diz que onde havia pecado, superabundou a graça. Amém? Então a graça de Deus sobre a tua vida é muito maior do que qualquer coisa que no passado você cometeu. Se você colocou a tua vida na mão de Jesus e a Ele pediu perdão, você está perdoado e Jesus te convida a morar no céu com Ele. Pois a graça do Senhor está estabelecida sobre a vida de todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus. E quando Paulo diz para a gente esquecer o passado, ele nos convida a aceitar o presente de Deus que faça diferença na nossa vida. E depois nós ministramos em quarto lugar, a respeito da quarta lição significativa que Paulo nos ensina nesse texto. E Paulo vai falar de determinação. Paulo diz que ele quer avançar para as coisas que estão diante dele. Então, quando Paulo diz essas palavras, quando Paulo fala sobre determinação, ele nos desafia a sermos homens e mulheres determinados, sabendo que é para frente que se anda. Toca a tua vida para frente. Seja determinado. Tenha alvos nítidos. E aí nós, na última ministração, acabou a energia elétrica, mas não acabou a energia do Espírito Santo. E a gente ministrou a palavra mesmo que com 90% de escuridão aqui na igreja, né? E nós falamos sobre a importância de estabelecer metas. Então elaboramos 10 metas e compartilhamos a respeito dessas 10 metas com os irmãos. Amém? Então aqueles que perderam todas as ministrações, agora já estão a par do que foi ministrado aqui. Quem não perdeu nenhuma delas, recebeu uma porção dobrada. E nós, nesse momento, estamos juntos para caminhar a respeito da quinta lição. Todo mundo entendeu o que eu falei até aqui? Então, a quinta lição que eu quero compartilhar com vocês, de uma forma rápida e objetiva, está voltada para os versículos 14, 15 e 16. Paulo vai falar a respeito de disciplina. Toda casa que não tem disciplina é uma bagunça. Toda empresa que não tem disciplina é uma bagunça. Toda igreja que não tem disciplina é uma bagunça. A disciplina foi estabelecida por Deus para que toda a desordem fosse colocada em ordem. Deus quer tirar toda a desordem da tua vida nessa noite. Deus quer colocar em ordem a tua vida. Deus quer colocar a tua vida de pé. O Espírito Santo me trouxe aqui porque Ele tem o interesse de que você alinhe a tua vida, alinhe a tua jornada, alinhe a sua espiritualidade com Deus. Paulo vai dizer no versículo 14, 15 e 16: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo,
E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então Paulo vai usar palavras fortíssimas. Paulo vai usar palavras significativas. Prossigo, chegamos, andemos nas mesmas regras, ou seja, se tem regra, tem que haver disciplina para cumprir as regras. E ele também usa a palavra sintamos. Então significa que Paulo, ele tinha uma vida disciplinada. E Paulo está falando da importância da disciplina, porque se nós não usarmos de disciplina, se nós não formos coerentes com a palavra, se as lições da palavra não forem realidade, em nossas vidas nós podemos ser desclassificados por não ter cumprido as regras determinadas por Deus. Então Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que na nossa vida é necessário haver disciplina. Na nossa vida cristã é necessário haver disciplina. Quem tem alvos de Deus para a sua vida, deve ter também disciplina para alcançá-los. E aí nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 9, e do versículo 24 ao versículo 27, Paulo vai falar a respeito da importância da disciplina também. Paulo, ele vai retratar a sua vida aqui como um atleta cristão. E ele diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, eu mesmo não venha de alguma maneira ser desqualificado para a obra de Deus. Irmãos, a salvação, ela está voltada para uma situação pessoal e particular. Jesus, ele faz um desafio diante dos homens e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então existe um compromisso pessoal de Deus comigo, no sentido que Deus tem um interesse de fazer com que eu vá morar no céu com Ele. Deus tem um interesse em que você vá morar no céu também, amém? Mas existem decisões que só você pode tomar.
Existem responsabilidades que são intransferíveis. Mas ao mesmo tempo que eu devo colocar a minha vida nas mãos de Deus, eu tenho que ser um instrumento de Deus para levar a minha família ao encontro de Deus. Como disse Josué, para quem quisesse ouvir, quem quiser que sigam os Balaíns, os Astarotes, os deuses de pedra. Porém, eu quero deixar muito claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então existe uma responsabilidade de mim comigo mesmo, mas existe uma responsabilidade de mim para com a minha família. Ao mesmo tempo existe uma responsabilidade de mim com a sociedade. A Bíblia, ela é muito clara quando diz que Deus nos chamou, e nessa chamada que Deus fez em relação à nossa vida, nós devemos nos transformar em multiplicadores da palavra de Deus, em multiplicadores da multiforme sabedoria de Deus, em multiplicadores do poder, da glória e da unção do Senhor que está sobre a nossa vida. Está escrito que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que nós devemos ser semeadores da semente da palavra, que nós devemos ser proclamadores do reino dos céus, porque na tua vida está a marca da promessa, na tua vida está a bênção de Deus, e na tua vida está a determinação de Deus que diz: prega a palavra. E quando Deus diz prega a palavra, Deus diz: se necessário, use palavras. Porque a melhor forma de você pregar a palavra é você pregar com a vida. É você pregar com o teu testemunho. Porque palavras impactam, mas testemunho arrasta a vida das pessoas para querer buscar um encontro com Jesus. Que você seja um exemplo, que você seja um motivo de esperança, que você seja um marco histórico para o pessoal da tua geração, que você seja uma pessoa diferenciada, que as pessoas, ao fazer uma avaliação da sua vida, possam dizer: nós te admiramos não somente por aquilo que você fala, mas muito mais pela forma que você vive, pois através da vida que você vive, nós vemos em você a face do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, nesse texto que eu acabei de ler de Coríntios: subjugo o meu corpo, o reduzo à escravidão. Então Paulo está dizendo que para ser vencedor o atleta precisa treinar diligentemente e até mesmo se submeter a certos sacrifícios. Então o que Paulo está falando aqui é que nós temos que ter metas, propósitos, nós temos que ter disciplina
e temos que ter objetivo na vida. Na corrida da vida, é importante saber antecipadamente aonde desejamos chegar e lutar para alcançar o alvo estabelecido. Assim diz o Senhor: aonde você quer chegar? É uma pergunta. Aonde você quer chegar? A grande preocupação de um pai, de um pastor, de um líder, é que muitas vezes as pessoas a quem você lidera, as pessoas a quem você cuida, muitas vezes elas nem sabem onde elas estão. Você sabe onde você está? Você sabe em que patamar da vida espiritual você está relacionado? Então, uma coisa muito importante é identificar o lugar que eu estou. Em segundo lugar, fazer perguntas. Jesus Cristo era um mestre que trabalhava muito com perguntas. Jesus não enfiava goela abaixo os seus ensinamentos. Jesus fazia de tudo para os seus discípulos pensar. Então faça perguntas para você mesmo. Por que que eu cheguei aonde eu cheguei? Como eu cheguei aonde eu cheguei? Mas desse lugar que eu cheguei, o que é que eu tenho que fazer para chegar no lugar que eu quero chegar? Você precisa hoje sair daqui convicto de que você sabe o lugar que você quer chegar. Amém? Então, a partir do momento que você sabe o lugar que você quer chegar, você tem que lutar para alcançar o alvo estabelecido. E para isso você também tem que estabelecer metas. E eu então elaborei algumas metas aqui, para a gente conseguir desenvolver uma espiritualidade alicerçada na disciplina que vai fazer a gente chegar aonde a gente quer chegar. E outra coisa, a partir do momento que você estabeleceu uma meta, a partir do momento que você estabeleceu um lugar esse que você quer chegar, se cumprirá na tua vida a palavra que diz que Deus fará muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou que você espera. Deus vai fazer você chegar muito mais longe do que você pensou, porque o nosso Deus é o Deus de fazer mais. Amém? A primeira meta que eu tracei aqui, que eu gostaria de dividir com vocês e pensar com vocês, a primeira meta alicerçada na disciplina é a meta do autocontrole. A disciplina espiritual exige autocontrole e a capacidade de resistir às tentações que nos afastam do caminho de Deus. Então, na realidade, a partir do momento que a gente nasce no seio do quê?
de uma família. E a partir do momento que a gente nasce no seio de uma família, a gente é influenciado por essa família, e ligado a essa família, a gente influencia essa família também. E ao mesmo tempo que a gente vive em família, a gente vive em sociedade. Ao mesmo tempo que você vive em sociedade, você é influenciado todo dia e todo dia você acaba influenciando também. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado em buscar modelos de pessoas que vão influenciar a nossa vida. Nós somos influenciados pelas 5 pessoas que mais a gente admira no planeta Terra. Quem são as pessoas que você admira? Então a palavra do Senhor, ela vai trazer para nós uma visão recheada de que Deus nos levantou para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para liderar pessoas. Agora, quem quer liderar pessoas, em primeiro lugar, precisa aprender a ser líder de si mesmo. Você é líder de si mesmo? Porque existem pessoas que não têm autocontrole. Não têm controle nem sobre as suas próprias emoções. Não têm disciplina em relação a nada. E como vai liderar pessoas se não consegue liderar a si mesmo? Você é líder de si mesmo? Se você é líder de si mesmo, porque a palavra do Senhor, ela fala que certas castas de demônios só sai com jejum e com oração. A palavra de Deus vai falar a respeito, em muitas passagens, sobre o jejum. O que é o jejum? É um período que você se abstém de alimentos para buscar uma bênção dentro de uma causa espiritual que você está enfrentando. A Bíblia diz que, certa oportunidade, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, quando a gente faz um jejum, a gente tem que ter o quê? Disciplina. Se eu fizer uma meta voltada para fazer um jejum a respeito de jiló, para mim vai ser a coisa mais fácil da vida. Porque eu tenho 62 anos de idade e nunca comi jiló. Então esse tipo de jejum, que de repente eu elaborasse diante de Deus, não seria relevante. Porque quando você determina se abster de algo, no sentido de ser um jejum aceitável por Deus, um jejum legítimo, você vai ter que abrir mão de uma coisa que você gosta muito. Vou fazer uma pergunta: quem veio com Bíblia aqui nessa noite? Agora, quem veio com celular? Todo mundo. Então, uma das coisas que mais nos prendem hoje é o celular. Se você tratasse a Bíblia como você trata o celular, porque assim, quando você vai para algum lugar e você esquece o celular, primeiro você vai dizer para mim: pastor, eu não esqueço nunca do celular. O senhor está louco?
Agora vamos dizer que num lapso de memória você esquecesse o celular. O que você faz? Eu volto para casa e pego o celular. E com a Bíblia, você é assim? Todo lugar que você vai, você leva o celular, mas você leva a Bíblia? Você sabe tudo sobre o celular, mas você sabe tudo sobre a Bíblia? Aonde você está, o celular está do teu lado. Tem gente que dorme agarrado ao celular. Você dorme agarrado à Bíblia? Pastor, mas aí o pastor está querendo que eu seja um fanático. De forma alguma. Deus jamais vai aprovar o fanatismo, mas Deus vai aprovar o quê? O compromisso. Deus vai aprovar o amor. É lógico que jamais eu irei aprovar e querer que você seja fanático em relação à tua visão à Bíblia. Mas ao mesmo tempo eu não quero que você seja fanático em relação ao celular. Se você é líder de si mesmo, você conseguiria cumprir uma meta de ficar um dia inteiro sem sequer ligar o celular? Será que você conseguiria? Será? Será que ia dar tremedeira? Taquicardia? Desespero? Será? Eu só trouxe esse tema aqui para você pensar. Eu não tenho nada contra o celular desde que ele seja usado de maneira equilibrada. E essas colocações servem para mim também. Então, como que eu vou liderar pessoas se eu não sou líder de mim mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, o não é libertador. Eu gosto de disciplina, eu gosto de casa arrumada. Eu gosto de tudo no lugar. Só que ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado, senão isso daí acaba me engolindo. Então, às vezes, uma vez lá na vida, você tem que chegar e falar assim para a tua casa: hoje eu não vou arrumar nada. Hoje eu vou ficar sentado o dia inteiro, para você mostrar para a tua casa que você não é escravo da tua casa. Você vai dizer ao celular: hoje não vou mexer em você, para mostrar para ele que você não é escravo dele. Seja lá qual for a área da tua vida que você consegue chegar quase à perfeição daquilo. Há momentos que você tem que tomar uma atitude diferente para você mostrar que você não é escravo daquela situação, e aí você vai mostrar que você é líder de si mesmo. O Espírito Santo acabou me levando para um lugar que eu nem imaginava falar aqui nessa noite. Mas Ele sabe por quê. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero nesse momento orar por você. Olha, irmãos, tem muitas coisas boas na vida. Mas se diante dessas coisas boas na vida, se a gente não tiver
o autocontrole, que eu estou dividindo aqui com vocês, ainda assim essas coisas que são uma tremenda bênção para a vida de qualquer ser humano, vão se transformar em um grande problema para ele. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe o que está acontecendo com você. Que essa noite seja uma noite de libertação para a nossa vida, amém? Porque muitas vezes nós mesmos sabemos que nós passamos do limite. E quando a gente passa do limite, essa situação acaba trazendo um mal-estar para a vida da gente e trazendo um mal-estar para as pessoas que vivem com a gente. Que essa noite seja uma noite de libertação. Que essa noite seja uma noite de autocontrole. Amém? Porque tudo que passa do limite, tudo que passa do controle, acaba trazendo estrago para a nossa vida. Eu nem sei por que eu estou falando sobre essas coisas, mas Deus sabe por que está me levando a falar sobre essas coisas. Curva a tua fronte. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção sobre cada vida que aqui está.